Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Nós estamos no quadro Liturgia da Palavra Dominical, onde refletimos os textos que a Igreja nos propõe para o nosso crescimento espiritual, para o nosso amadurecimento, para a nossa santificação. E hoje nós estamos no Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Cristo vai ao encontro da morte com liberdade de Filho de Deus. O ano que nós estamos é o ano C, o ano litúrgico, o ano C. Por isso o Evangelho é o de São Lucas, capítulo 19, versículos do 28 ao 40. E a primeira leitura deste domingo é tirada do profeta Isaías 50, do 4 ao 7. Nós vamos começar pela primeira leitura, ali onde existe uma profecia sobre o servo sofredor, que nós podemos ver nitidamente que é Jesus. Para os judeus, como o Messias, entre aspas, para os judeus ainda não veio, não chegou, eles vão dizer que não é Jesus, né? E inclusive, eu estava ouvindo um debate, os judeus vão dizer que sempre tem um Messias no meio deles, né? Basta que esse Messias se manifeste se for da vontade de Deus. O Messias pode estar, né, no meio de qualquer geração. Foi isso mais ou menos que eu entendi. Mas aí eles negam a messianidade de Jesus, negam que Jesus, Yeshua, é o Messias, né? Na verdade, eles nem aceitam Jesus como um profeta, nem como um mestre. Eles vão dizer que Jesus é um impostor, né? Então, Isaías 50, do 4 ao 7, vejamos veja se não é uma descrição da paixão de Cristo, pelo menos ali do julgamento, dos açoites que Jesus sofreu injustamente. Veja, o Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto a pessoas abatidas. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não serei humilhado. Então, aqui nós podemos ver nitidamente uma descrição, né, de Jesus quando foi julgado, Jesus quando foi espancado ali no Sinédrio, quando Jesus foi espancado na casa de Caifás, quando Jesus foi levado, né, para ser açoitado por ordem de Pilatos, e assim sucessivamente. Então, nitidamente, nós podemos ver que é Jesus aqui que sofre a sua paixão desde o julgamento, né? A segunda leitura é tirada da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versos do 6 ao 11, que vai dizer o seguinte: Paulo, reafirmando que Jesus é o Messias, né? Veja o que Paulo diz. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo. Isso aqui é a encarnação, né? Encarnação do Verbo. Assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Então, São Paulo está dizendo que Jesus existia na condição divina, antes da encarnação, como o Verbo eterno, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado na eternidade pelo Pai, né? Não criado, consubstancial ao Pai, ou seja, com a mesma natureza do Pai, a mesma divindade. Mesmo nessa condição, ele não usurpou o direito de ser Deus. Ao contrário, ele se aniquila, se esvazia, se tornando homem, assumindo a condição humana, se tornando carne, se fazendo homem. E aí, ele se coloca como escravo, porque toda a raça humana, como vai dizer o próprio São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 3, toda a raça humana, com exceção de Jesus e da Santíssima Virgem Maria, que foi preservada por uma necessidade especial, foi preservada do pecado de Adão e também preservada do seu pecado pessoal. Então, com exceção de Jesus e Nossa Senhora, toda a raça humana estava
escravizada, era escrava do diabo. Jesus disse aos fariseus e aos judeus, de maneira geral, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, todos estavam como escravos. Jesus assume o nosso pecado. Aquele que não tinha pecado, assumiu o nosso pecado e nasce como que escravo. Veja, Jesus não tinha a mesma condição dos homens, porque Jesus é igual ao homem, tudo menos no pecado. Mas Jesus assume essa condição, esvaziando-se, como diz São Paulo aqui. Jesus Cristo, existindo antes de condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua proclame, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E aí, meus irmãos, isso tudo nós podemos ver que foi para a nossa salvação. O evangelho de ontem, você assista aí o evangelho de ontem, né, do sábado, Caifás profetiza a morte de Jesus para salvar todo mundo, mesmo sem ele saber que estava fazendo uma profecia. E como é o domingo de Ramos da Paixão do Senhor, o evangelho não poderia ser diferente. Veja, São Lucas capítulo 19, versos do 28 ao 40. Naquele tempo, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo: Ide ao povoado ali na frente, logo na entrada, encontrareis um jumentinho amarrado que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém por acaso vos perguntar por que desamarrais o jumentinho, respondereis assim: o Senhor precisa dele. Os enviados partiram e encontraram tudo exatamente como Jesus lhe havia dito. Quando desamarraram o jumentinho, os donos perguntaram: por que estás desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. E levaram o jumentinho a Jesus. Então puseram seus mantos sobre o animal e ajuntaram ramos, e ajudaram Jesus a montar. E enquanto Jesus passava, o povo ia estendendo suas roupas no caminho. Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, aos gritos e cheia de alegria, começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinham visto. Todos gritavam: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Do meio da multidão, alguns dos fariseus disseram a Jesus: Mestre, repreende teus discípulos. Jesus, porém, respondeu: Eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. Então aqui Jesus está entrando em Jerusalém para começar a sua paixão, né? Para começar aí o seu sacrifício, a sua morte em expiação por todos nós, para nos salvar, para nos redimir. E aí, quando Jesus vai dizer aos apóstolos: vai lá, vocês vão encontrar o jumento. E Jesus entrando, esse entrar montado como um rei vitorioso, mostra para os fariseus, para alguns judeus, que ali Roma não iria aceitar, alguns judeus que acreditaram em Jesus. E aí eles gritaram, Mestre, repreende teus discípulos, porque aí seria o fim da picada para que Jesus fosse morto. Jesus, porém, respondeu: Eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. Então, se eu ou você, meus irmãos, nos calarmos, Jesus disse que as pedras gritarão em nosso lugar, falarão por nós. E aqui a natureza, ela proclama a glória de Deus e proclama tudo. É dito que um dia proclama o outro dia
as grandezas do Senhor, né? Salmo 150 vai dizer que tudo que respira louva ao Senhor, né? E assim sucessivamente. Então, que nós possamos verdadeiramente compreendermos essa graça que é a graça de encontrarmos, né, Jesus nesses textos, principalmente no profeta Isaías, sendo mostrado para nós que ele é o Messias, que ele é o Redentor, que ele é o Salvador. E possamos dizer juntos: Senhor, tu que és Deus e que existias na condição divina, somente divina, na natureza somente divina, antes da encarnação do Verbo, tu poderias estar lá no teu trono, governar tudo, fazer tudo o que tu quisestes, né? Sem precisar passar por nada do que tu passastes, mas por amor a nós, né? Como teu pai diz, né? Como tu disseste, melhor dizendo, no Evangelho de João, não há, Deus enviou, né? Deus amou de tal maneira o mundo que enviou o seu Filho para que morresse, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós cremos, Senhor, que tu realmente vieste a esse mundo sofrer por amor de nós. O Senhor mesmo disse: não há prova maior de amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Muito obrigado, Senhor, porque hoje nós podemos dizer que somos amigos de Deus por ocasião, por graça da tua paixão. Muito obrigado, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.